Olá, bem-vindos de volta. Eu sou a professora Vanessa e nós vamos dar seguimento então na disciplina de administração. Hoje então nós vamos falar dos elementos da administração. Vocês podem encontrar eles também chamados de funções da administração, mas eu preferi denominar funções de administrações como as funções das empresas que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, eu chamei de elementos da administração a nossa herança do File. Então, como a gente viu na última aula, né, o File ele trouxe para a gente esse conceito de que é necessário planejar, organizar, dirigir e controlar qualquer tipo de empreendimento para que ele funcione bem, para que eu consiga ter um bom desempenho. E aí a gente precisa o quê? Planejar a respeito do quê? A respeito dos nossos recursos. Então, a gente viu lá em economia, né, que para poder produzir, a gente precisa de recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos e, hoje em dia, como a gente finalizou a última aula de administração, recursos de informação. Então, hoje a gente tem o quê? Uma administração sistêmica, onde todas as informações da empresa, elas se juntam para que a gente possa tomar os melhores processos, né, gerenciais ou da tomada de decisão. Então, com isso, a gente vai conseguir desempenho sobre o quê? Desempenho para poder alcançar os nossos objetivos, obter eficiência e eficácia. Lembra que eficiência está relacionada aos nossos métodos e a eficácia aos nossos objetivos. E a gente vai conseguir também oferecer produtos e serviços de qualidade. Então, sem a gente planejar, organizar, dirigir e controlar, a gente não consegue ter o nosso melhor desempenho, vamos dizer assim. Não que você não consiga produzir, você vai produzir, mas não da melhor maneira que você poderia. Então agora a gente vai ver o que? Como que a gente pode planejar melhor, como que a gente pode se organizar melhor, dirigir e controlar, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar. E se vocês conseguirem internalizar esses conceitos, eu já me dou por satisfeita nessa disciplina, tá? Então isso é super importante e você pode aplicar em qualquer coisa, seja na sua vida profissional ou seja na sua vida pessoal. E as ferramentas que a gente vai ver também, algumas delas vocês já viram em outras disciplinas e outras não, mas são também super genéricas e podem ser aplicadas em qualquer tipo de empreendimento. Então, essa aula, olha, não interfere se é da engenharia florestal ou não, tá bom? É importante que vocês lembrem dos conceitos. É só isso que eu quero para vocês. Tá bom? Então, vamos seguir. O planejamento, né? O primeiro dos elementos. Então, hoje, a aula de hoje, eu vou falar só de planejamento, porque ele é o mais importante. Na verdade, ele é o início de tudo. Se você não iniciar planejando, parece que você não sai do lugar. Então, quando a gente olha no dicionário, né, eu gosto de trazer esses conceitos para a gente já se adiantar. Então, fala aqui que é o ato de planejar. Então, já está te falando o quê? Que é você que tem que fazer. É uma organização de uma tarefa, né? Então, como que vai se encaixar? E as ações que eu tenho que fazer para poder o quê? Chegar ao meu objetivo, né? Quais são as ações para mim atingir as minhas metas? Então, tudo isso está dentro do planejamento, né? Você já consegue, o que é planejar? Aí você vê que os outros elementos eles se encaixam dentro do planejamento. Então, a gente pode dizer que o planejamento ele é o ato de prever com antecipação os objetivos pretendidos. Então, o que eu quero? Como que eu vou chegar lá? Então, é o meu ato de antecipação. É justamente isso que é se planejar, tá bom? Bom, vamos pensar aqui, né? Qual que seria, então, o planejamento da sua viagem agora em 2021, né? 2021 tá começando, né? Será que vai ter vacinação aí suficiente? Será que vai estar bom? Mas vamos pensar que lá quando entrar as férias, sei lá para setembro, a gente vai estar podendo viajar. E aí, nós já estamos em fevereiro, né? Então, como que vai ser? Para onde que vai ser? Então, vamos pensar no planejamento da nossa viagem. A primeira coisa que você precisa pensar, então, para onde, né, que nós vamos, quando, né? Quanto tempo que eu vou ficar lá? Qual que é o tipo de transporte? Quais as atividades pretendidas? Quanto que eu posso gastar? Então, que tipo, como que vai ser minha viagem? Eu começo a pensar isso. Quando eu começo a responder todas essas perguntas, eu automaticamente estou planejando a minha viagem. Por quê? Porque eu estou definindo meu destino, estou definindo o tempo de permanência, estou definindo quanto que eu vou gastar. Então, quer dizer, quanto mais respostas eu tiver, mais detalhado vai ser o meu planejamento e, consequentemente, menor vai ser a sua improvisação. Eu sei que tem gente que põe uma mochila nas costas aí e vai, tá ok.
Mas pode ser que muita coisa dê errado. Pode chegar lá que você não tem vaga no hotel, pode chegar que você tenha dificuldade de transporte, várias outras coisas podem acontecer. Quando você se planeja antes, as chances, né, de dar errado diminuem, porque você já tem um hotel reservado, você já tem o transporte reservado, você já sabe quanto que custa, né, as entradas dos lugares que você vai e por aí vai. Então, essa é a mesma ideia. Quanto mais planejamento, ou seja, quanto mais informação você tiver para uma determinada finalidade, menor vai ser a chance de você ter que improvisar. Não quer dizer que não vai acontecer improvisos, sempre acontecem, mas, né, isso pensando no processo produtivo, né, quanto menor a improvisação, menor o desespero, né, menor a correria. Mas é claro que problemas acontecem, e é isso que a gente vai ver, tá bom? Então é isso que dá a ideia, né? Pensa aí na viagem, né? Tô olhando aqui para a estrada, olha, não vejo a hora de botar o pé na estrada. Mas a gente continua aqui quietinho, né? Vamos lá. Deixa isso para os nossos pensamentos. Vamos voltar para o planejamento. Então, o planejamento, a gente pode dizer que são ferramentas, tá? O ato de planejar, na verdade, seria o ato de aplicar ferramentas para que eu possa definir, então, os meus objetivos, as minhas metas e os meus planos, que, consequentemente, vão facilitar a minha tomada de decisões. Então, eu vou usar essas ferramentas para facilitar a vida gerencial. Então, sem planejamento, a pessoa que está ali no cargo de gerência, ela fica totalmente perdida, porque ela não sabe o que ela tem que fazer. Então, esse é a problemática, que foi o que foi estudado lá atrás nas teorias que a gente viu na última aula. Então, esse ato de planejar, ele foi falado, né, tanto pelo File, quanto foi falado pelo Taylor, né, nas duas teorias e nas outras demais, né? Não foge, a gente continua tendo que se planejar. Mesmo que aconteça alguma coisa, seu planejamento deu errado. Mas é isso que a ideia é minimizar as falhas sempre, tá bom? E aí, eu falei que se planejar é definir objetivo e meta. Mas qual que é a diferença de objetivo e meta? Será que você sabe? O pessoal aí que está fazendo monografia, está definindo essas coisas, como é que fica isso? O objetivo, o que é o objetivo? Ele é o ponto concreto que você quer atingir. Então, é o que você quer, o que você vai fazer diretamente. Então, qual que é o objetivo central da sua monografia? E aí, como que a gente define esse objetivo? É claro que normalmente a gente define o objetivo previamente. O que eu quero fazer? Que tipo de avaliação, que tipo de análise, que tipo de observação, que tipo de verificação, isso eu estou falando para as monografias. Mas é do objetivo. O empreendimento em si, qual que é o produto que ele vai produzir, qual que é o serviço que ele vai oferecer. Então, esse é o objetivo da empresa. Normalmente, o objetivo a gente pode definir como ele sendo um problema. Vamos dizer assim, é um problema que eu quero solucionar. No caso da produção, o que? É um produto da qual há uma demanda, né? Então, por exemplo, assim, que os consumidores eles estão procurando. Então, se ele não existe ali no mercado, ele precisa ser desenvolvido. Então, é justamente isso. O meu objetivo é a resolução de um problema. Por quê? Porque ele não tem, porque ele é desconhecido, ou porque o que tem no mercado é de baixa qualidade, ou porque é algo de alta complexidade, né? Então, ou é algo que é necessário. Então, quando a gente pensou nas vacinas que estão chegando, né, foi feito um esforço mundial para o desenvolvimento dessas vacinas. Por quê? Porque era uma demanda daquele momento. Nós precisamos das vacinas para que nós possamos voltar ao normal, vamos dizer assim, né? Mas para o quê? Que diminua a mortalidade. Então, nesse sentido, foi por isso que foi desenvolvida uma vacina, porque havia uma demanda. Então, o meu problema era, surgiu uma nova doença e eu não tenho vacina. Então, o objetivo era o desenvolvimento de vacinas que pudessem ser aplicadas, então, nos seres humanos. Então, eles se referem a essas mudanças ou o quê? O resultado para mim concretizar aquele problema que eu estou tendo. Então, quando você pensa na sua monografia, você tem um problema da qual você vai estudar algo para resolver, então, ou para informar, seja porque não tenha conhecimento, porque aquilo é de baixa qualidade, ou ele é preciso ser desenvolvido, tá? Então, lembrem-se disso, que vocês facilmente vão conseguir o quê? Construir o objetivo de vocês. Então, aqui, qual que é o objetivo da aula de hoje? Então, vamos pensar que vocês não realizam o planejamento das suas atividades, porque vocês não sabem, porque vocês não têm essa informação.
Então, o meu objetivo hoje aqui é informar para vocês, apresentar, ensinar qual que é a importância do planejamento das suas atividades. Entenderam? Então, nesse sentido, vamos dar sequência. E o que é a meta? A meta é o quantitativo, ou seja, é como que eu meço se eu estou ou não atingindo o meu objetivo. Então, como é que eu sei se meu objetivo ele foi cumprido? Então, a meta é algo que pode ser mensurável, tá? Lembrem-se disso. Se ela pode ser mensurável, lembra dessa figurinha. Eu adoro essa figurinha, porque eu acho que dá, assim, faz a gente absorver, vamos dizer assim, cada letrinha das minhas metas. Então, a primeira coisa é justamente isso. Ela precisa ter um ponto que ela possa ser medida, né? Então, até que ponto eu quero chegar? Então, eu preciso ter uma medida. Ela precisa ser específica. Então, que resultado? Outra coisa é um tempo. Ela normalmente tem prazo. Então, eu vou atingir aquele percentual que eu falei em um determinado prazo. Ela pode ser ajustável, tá? Então, se eu não estou conseguindo cumprir o meu objetivo, ela pode ser ajustável, seja no tempo, seja na medida, tá? Então, ela deve ser ajustável. E o S, né, que é o sucesso, é que eu consiga atingir, né? Eu consiga chegar ao meu objetivo. Então, quando eu penso em meta, então pensa só, né, que você quer o quê? Reduzir o seu consumo de energia. Então, o seu objetivo é a redução do consumo de energia da sua casa. O que você vai fazer, né? Ou quanto que você vai reduzir? Olha, eu quero reduzir 20% do meu consumo de energia no ano de 2021. Tá vendo? Quanto? 20%, é a sua medida. Em relação ao quê? Em relação à sua última média, a média de 2020. Então, você tem o quê? Um valor que é mensurável. Então, ela é específica, porque eu estou tratando de energia elétrica. Em quanto tempo? Em um ano. Ah, eu não estou conseguindo os 20%. Eu posso ajustar em 15%. Entenderam? Então, o objetivo é reduzir o consumo de energia elétrica. A meta é o quanto eu vou reduzir. Então, com isso, e as duas coisas são igualmente importantes, tá? Não adianta falar só vou reduzir. Quanto que eu vou reduzir? Eu preciso sempre estabelecer metas, tá? Não achem que as metas não são importantes. Elas são tão importantes quanto os objetivos. Para isso, né, vamos ver agora então aqui qual que é a nossa meta. Eu falei que o objetivo da aula era que vocês aprendessem sobre o planejamento. Então, eu quero que todos os alunos, né, aprendam sobre a importância da gente se planejar para tudo, por meio das nossas aulas expositivas, né, síncronas e assíncronas, e os exercícios do conteúdo que eu estou deixando para vocês lá no SIGA, tá? Então, durante esse período, que é o período que eu tenho com vocês, e, se possível, ninguém vai reprovar, tá bom? Vai ver a disciplina só uma vez. Então, eu tenho só esse tempo do nosso período, que tá super curto para falar nisso, né? Mas vamos lá. Então, eu defini a minha meta, né? Eu defini quem que tem que aprender, como que ela vai ser realizada e qual que é o prazo que eu tenho para o cumprimento disso. A gente tem uma metodologia que ela também é bastante conhecida e ela é bastante utilizada, que é a metodologia SMART, né, do inglês. Então, a ideia do SMART, também as mesmas letrinhas, né, para a gente entender, é justamente isso. Primeiro, né, as metas têm que ser específicas, que foi o que foi falado, porque elas precisam ser precisas, né? Segundo, elas têm que ser mensuráveis, né? Então, elas podem ser medidas e avaliadas. As segundas, elas devem ser atingíveis. Então, foi uma coisa que eu não falei. Eu não posso também construir uma meta muito fora da realidade. Ah, vou reduzir o consumo de energia. Quanto? 50%? Ah, então, você vai desligar tudo na tua casa? Vai parar? Não vou consumir mais nada? Entendeu? Então, elas precisam ser atingíveis. Eu preciso ser uma coisa que ela seja palpável, vamos dizer assim, que ela seja realista, que eu consigo concretizar. Não pode ser algo muito fora da realidade. É justamente aí, ó, tô antecipando a outra, ela precisa ser justamente realista. Para ela ser atingível, ela tem que ser realista. Então, ela tem que ter de acordo com os meios que eu tenho disponíveis na minha organização, ou seja, no meu empreendimento. E elas têm que ter tempo. Então, guardem, tá? SMART, isso é uma coisa muito conhecida dentro das empresas. Eles vão te perguntar o que tá... Faz aí a metodologia SMART. A metodologia SMART nada mais é do que definição de metas, tá? Só isso. Às vezes é algo muito assim, que é muito conhecido, né, em terminologia empresarial, mas não tem nada demais, tá? Nada demais. Vocês pegam rapidinho. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar que um viveiro florestal, né? Qual que seria o objetivo e a meta de um viveiro florestal?
Bem básico. Primeiro que é o objetivo, produzir mudas florestais nativas e plantadas, ou nativas ou plantadas, mas enfim, o objetivo de um viveiro é produzir mudas florestais, né? No caso de um viveiro florestal. E aí, qual que é a meta? Então, eu estabeleci uma meta aqui, que ele vai produzir 10 mil mudas nativas e 30 mil mudas de espécies comerciais para plantação no mês. Entendeu? Eu defini o valor. Então, isso é a meta. Ah, como que vai fazer? Esse daí já é outro passo, tá bom? Então, o objetivo é o que vai fazer e a meta é quanto que eu vou fazer, né? Para mim poder medir tudo isso, tá bom? Então, vamos avançar. E aí, quais são as ferramentas que a gente tem que pode auxiliar o nosso planejamento? Então, isso que são outras coisas que vocês viram por aí, mas são ferramentas simples, tá? Vocês podem aplicar para qualquer coisa. É claro que o grau, né, da produção, da organização, vai deixar tudo mais complexo, mas você pode usar as mesmas ferramentas, tá? Ela não tem diferenciamento de escala, de tamanho de produção, não importa. Bora começar? Então, a primeira ferramenta, né, talvez que vocês não conheçam muito, porque ela caiu um pouco em desuso pela forma como que ela era apresentada, é a missão, visão e valores da empresa. Eu defini isso para uma empresa. E é muito comum a gente observar declarações assim, que são meros objetos decorativos, que eles não foram construídos da maneira correta. E por isso hoje cai em desuso e às vezes é piada dos colaboradores. Então já não é mais tão comum você ver estampado lá na empresa a missão, a visão e os valores dela. Mas ela pode ser muito norteadora, principalmente quando a gente está começando o desenvolvimento da empresa. Por quê? Porque a missão ela deve expressar a razão de ser da organização. É basicamente que o objetivo dela, é a vocação, ou seja, por que ela existe, quem que ela quer atender. Então a missão, ela normalmente vai responder 3 perguntinhas básicas, que é quem nós somos, o que nós fazemos e por que nós fazemos. Então é a missão, né, a razão de ser da sua empresa. Então, alguns exemplos aqui que eu peguei de 2 empresas bem conhecidas, né? O primeiro é do Google, que ela fala que a missão deles, né, é organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis. Mas claro que isso, né, gente, impossível. E eu peguei também aqui da Nespresso, que ela fala que é proporcionar o café perfeito. Então ela quer proporcionar o café perfeito para todo mundo. Ah, mas o meu café é diferente do seu café de outro. Exatamente isso. Ela quer atender a todos os clientes. Entenderam? Então, assim, são frases curtas, diretas, mas que expressam a razão de ser da empresa. Então, isso que é a missão. E às vezes isso que cria identidade da empresa e cria identidade, inclusive, com seus colaboradores e com seus fornecedores. Por isso que ela pode ser algo norteador. A visão, ela é composta já pelos sonhos da empresa, né? Aonde que eu quero chegar? Então, meu planejamento de longo prazo, né? Aonde que eu quero chegar? Eu quero ser reconhecida num determinado nicho empresarial, atingir determinado mercado, ampliar. O que eu quero fazer? Então, essa seria a visão da empresa. Então, seguindo aqui nos exemplos, né? Voltei para a Nespresso. Ela falou que ela quer ser preferida e respeitada como uma empresa líder de qualidade no mercado de café porcionado e tornar-se um ícone de café perfeito no mundo. Então ela definiu um pouco mais, né? Ela quer o que todo mundo, né, ser o café preferido, mas aqui ela fala que ela quer ser o líder de qualidade deste mercado, deste segmento. Então essa é a visão que ela tem e ela está tentando chegar nesta visão, bom? E aí, por fim, a gente tem os valores. Os valores, elas são as características, as atitudes, ou seja, a cultura da empresa. É meio que os princípios, né? O que norteiam para mim chegar naquela missão. Né? A gente fala que isso é o DNA da empresa. Né? E às vezes isso vira jargão, por quê? Desculpa. Porque eu falo lá que eu quero ser uma empresa ética, é uma empresa sem corrupção, né? É uma empresa que preza a sustentabilidade. A gente vai ver lá na última aula, tá? Nossa última aula da disciplina, né? A questão do Greenwich, né? E tudo mais, aquelas coisas, né? Então, acaba que tem várias palavras que são meio jargões. Então, por isso que muitas vezes essa ideia da missão, visão e valores, ela caiu em desuso porque caiu em descrédito. Mas ela pode ser uma ferramenta muito boa para quem está iniciando as empresas, ó, os planos de negócios aí, para te dar um norte, para você construir o que exatamente você quer. Isso era muito forte mais antigamente, né?
principalmente as empresas familiares e tudo mais, tinha-se um conjunto de valores muito forte em determinados segmentos. Bom, o que a gente vê hoje? Então, no setor florestal, eu quis trazer para vocês aqui algumas das coisas que aparecem, porque na verdade o que vem, né, como slogan das empresas, não necessariamente vem mais como isso, missão, visão e valores, mas vem com as mesmas características. Então eu fui lá, né, no site das duas grandes empresas aqui do Brasil do setor florestal. A primeira dela é da Klabin. Então até um tempo atrás, né, agora mudou, né, porque eles vão atualizando. Esse era um slogan que estava no site da Klabin. O negócio da Klabin se resume em uma palavra: sustentabilidade. Então, isso nada mais é do que a missão, né? Tá bem assim. E aí agora, né, eu fui essa semana e eu olhei aqui, tá assim, o futuro é agora. Então, eles criaram os CODs, né? Ou seja, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da empresa, que vai muito ao encontro dessa ideia de sustentabilidade. E aí, quando eu fui mexendo, né, no site da Klabin, ela falou, olha, a nossa essência. Então, essa ideia de nossa essência também se remete, né, um pouco da missão e tudo mais, só que de uma forma um pouco mais diferente. Então, depois vocês vão lá no site e dão uma olhada. Eu também vi lá que ela tem assim, olha, o futuro renovável. Então, ela colocou lá 5 rotas de pesquisa e desenvolvimento. Se você for pensar isso, é a visão. Então, o que eu quero para o futuro? Qual que é o planejamento da Klabin? Então, ela coloca isso, claro, hoje de uma forma mais bonitinha, né? Sem esse padrão, mas é muito similar, são as mesmas características. E por fim, a gente traz, né, essa questão ó, de códigos, ele tem código de conduta, política anticorrupção, política de diversidade, que vai muito ao encontro dos valores da empresa, considerando que ela estabeleceu políticas para diversos destes segmentos. Bom, aí eu também fui olhar lá na Suzano, né? Então a Suzano ela tá assim, ó. Prazer, somos a Suzano e temos muito mais que um papel em sua vida. Então traz assim, né, uma criança aqui olhando tudo isso. E aí o site ele é todo colorido, né? E eu achei muito legal, por quê? Porque ele traz essa ideia do conjunto que a gente vai ver nas próximas aulas, da gestão de pessoas, da gestão de tecnologia, da junção de tudo isso, né? Então ele fala, ó, somos a soma de milhares de visões do mundo. E quando a gente pega assim, abre inteiro, né? Assim, é porque aqui eu tive que cortar, tá, gente? A palavra sustentabilidade, lembra? Na Klabin estava lá, né? Então, aqui na Suzano, de novo, eles colocam essa palavra sustentabilidade, aí eles falam que tem sustentabilidade na cadeia de produção, no meio ambiente e nas pessoas, tá? Então, essa ideia de ir juntando tudo isso, que também, né, aquele tripé do social, econômico e ambiental. Então, esses são os slogans que a gente tem das duas maiores empresas, né, do setor florestal e um pouco de como elas apresentam a missão, a visão e os valores delas. Convido vocês a mexerem nos sites delas para confirmar tudo isso. É claro que as coisas vão mudando, vão atualizando, mas é a mesma ideia. Tá bom? Então, esse quadrinho, depois vocês dão um pause aí para ver como que você pode escrever, né, a missão, a visão e os valores da sua empresa, né? Algumas dessas perguntinhas mais importantes que você tem que responder para estabelecer, então, essas 3 estratégias, vamos dizer assim. Bom, seguindo aqui, a gente tem uma segunda ferramenta que é bastante clássica e muito utilizada no mercado empresarial. Ela pode ser uma ferramenta de planejamento, mas ela também é uma ferramenta de avaliação, de gestão, vamos dizer assim. Né? A matriz SWOT, ou a matriz fofa, vamos dizer assim, no Brasil, que é o quê? Vamos dizer assim, as forças e ameaças, as oportunidades e fraquezas. Então, são uma forma de você avaliar o seu ambiente interno e externo, né, do seu negócio, para você cruzar as informações. Normalmente a gente faz a matriz SWOT ao final do planejamento para olhar o quê? O que você tem de fraqueza que você vai ter que melhorar e o que você tem de força que é bom para você focar aquilo, até para você pensar num plano de marketing. A mesma coisa das ameaças e das oportunidades, que são o quê? Questões que são fora do seu negócio, é externa, mas que pode indiretamente afetar o seu negócio. Não tem muito segredo de como fazer ou de como montar a matriz SWOT, porque ela é inerente às características da sua empresa. Então,
Então, vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, isso aí é um exemplo de uma matriz SWOT de um escritório de direito. Então, ele falou que a Força, que ela tinha um site, né, com bastante informações, com contato e tudo mais, tinha parceria com os outros escritórios, são as oportunidades, mas por outro lado, apesar desse site ele estar bem colocado, está muito bom, você não tinha ninguém ali para atendimento de dúvidas online, né, no mesmo momento. Mas você tinha um e-mail e tudo mais, mas você não tinha atendimento momentâneo. E aí ela não tinha uma identidade visual também, uma outra coisa que é importante dentro de um plano de marketing. E as ameaças, né, a questão da crise econômica, se a gente for pensar a pandemia e tudo mais, estariam afetando. Então, se ele não está bem estabelecido online, foi uma empresa que ela teve o quê? Que se debruçar nessas fraquezas delas para ampliar, principalmente com as influências que a gente teve da pandemia no último ano. Então, assim, isso é reflexo das suas características. Não vai ter uma matriz SWOT igual de uma empresa para outra, tá? Não vai ter. Cada matriz SWOT é uma e não tem certo ou errado. Por quê? Porque ela depende das características do seu empreendimento. Aqui tem uma outra também, eu peguei na internet, só para a gente poder pensar um pouquinho. Então, ela fala que como Força, ela tem uma equipe gestora experiente, tem capital, tem estratégia de marketing, mas ela tem muita concorrência, é o tamanho dela, e ela tem problemas no site de venda online. Eu quis trazer essas daqui, por quê? Porque foi o que aconteceu no começo do ano passado. Então, muitos dos empreendimentos, eles não estavam preparados para o mercado online. A gente vai falar disso na aula de plano de marketing, de várias outras coisas, mas eles não estavam preparados. Então, isso, né, foi uma fraqueza que eles tiveram que lidar ao longo de 2020 e ainda em 2021. E aí, é claro, você tem nicho de consumidores, né, vamos dizer assim, no caso dessa matriz, né, tinha incentivo, e as ameaças justamente porque você tinha grandes empresas que concorriam. Então você tinha oligopólios. E aí fica mais difícil de você concorrer. Então quando você entra no mercado que já. Opa! Então quando você entra no mercado que já tem empresas muito grandes, isso pode sim ser um problema. Bom? Bom, uma outra ferramenta que a gente tem chama-se análise de oportunidades, que é uma ferramenta de planejamento inicial. É quase um brainstorm, mais ou menos, né? Que brainstorm é a chuva de ideias. E aí ele foi desenvolvido pelo Sebrae. Eu deixei o material lá para vocês, tá? O material completo tá todo lá no SIGA. Assim, aproveitem, olhem. O Sebrae traz muita coisa, tá, gente? É a gente que não aproveita mesmo, mas o Sebrae tem conteúdos, muitos conteúdos, e vou deixando para vocês vários vídeos curtos e que possam ajudar vocês até melhor, às vezes, do que as minhas aulas, tá? Mas eu juro que eu tô tentando. Bom, a análise de oportunidade, então, é essa, vamos dizer assim, esse círculo, né? E aí você vai respondendo todas essas perguntinhas, vai marcando ali, né? Então, por exemplo, o seu produto que você está criando, por isso que ele é uma ferramenta para início. Ele resolve o problema de muitas pessoas? Aí você vai marcando lá. Esse tipo de problema, né? Como é que é? Ele de autorrealização, de autoestima, de social. Então você vai marcando, né, quanto que tem ali, para você entender quais são os seus aspectos internos e externos para você delinear o seu planejamento, tá? Ela é útil, principalmente quando você está construindo a ideia do que você vai abrir, você está iniciando a sua empresa. Mas ela acaba não sendo tão útil mais para frente, quando você já está, né, com a empresa rodando, vamos dizer assim. Outra ferramenta que a gente tem são as 5 forças de Potter, tá? Essa ferramenta, ela é utilizada principalmente nos planos de marketing, tá? De planejamento de marketing. Nenhum grupo usou, tá? Vou deixar a dica aí para você para apresentar o plano de marketing para mim, tá? Nenhum grupo de plano de negócio. As 5 forças de Potter, ela verifica, né, qual que a ideia é avaliar a competitividade de mercado. Então, é a análise de mercado, que a gente vai ver com mais detalhe na outra aula. Então, é uma ideia de ver o quê? Como que está ligado à concorrência, os seus fornecedores e clientes. O que tem mais peso, né, para você? Você tem, por exemplo, né, quando eu falo de fornecedor, você tem um fornecedor só ou você tem vários? Porque quanto menos fornecedores você tem, mais amarrado você fica a eles. Então, eles têm mais força, vamos pensar assim. Você tem muitos produtos, né, ali, né, nessa questão da realidade dos concorrentes. Você tem outras empresas entrando no mercado, né? Então é um mercado que tem possibilidade de muitos concorrentes ou de muitos outros produtos.
E outras coisas são os clientes. São muito exigentes os clientes. Lembra lá da elasticidade, da demanda? Então, quer dizer, tem uma demanda elástica ou inelástica? Lembram? Então, esse daí. E aí você consegue o quê? Construir, então, a sua matriz das 5 forças de Potter, que ela analisa essa relação dos fornecedores, concorrentes, clientes e dos seus produtos em si. Tá certo? Bom, é claro que essas são ferramentas simples, como eu falei para vocês podem aplicar de forma genérica. O que acontece na maior parte das empresas é que ela vai fazer o seu planejamento estratégico. Então, o que é a estratégia? Quando a gente vai lá no dicionário, a gente tem lá muito bonito, estratégia, eu coloquei aqui um tabuleiro de xadrez para vocês olhar, porque ela é a arte de utilizar planejadamente os recursos que se dispõe ou se explora de maneira vantajosa a situação ou as condições favoráveis que porventura se desfrute de modo a atingir determinados objetivos. Então, na verdade, é você construir o seu planejamento da forma que ele seja o mais vantajoso possível para poder atingir os seus objetivos. Então, por isso que ele é um planejamento estratégico. Por ele ser um planejamento estratégico, ele é um processo de criação, vamos dizer assim, para você chegar aos seus objetivos. E aí aquelas ferramentas que a gente viu, elas podem dar subsídio para você construir o seu planejamento estratégico, mas elas não serão suficientes para você fazer toda essa construção, mas elas te ajudam principalmente se você estiver criando algo novo em si. Então, quando a gente começa a delinear a nossa estratégia, normalmente a gente tem que responder essas perguntinhas. Onde a gente quer chegar? O que a gente vai fazer? Como? Quanto? Quanto? Para quem? Por quê? Para quem? E onde? Peraí, vocês lembram? Que perguntinhas são essas? Isso te lembra uma ferramenta da gestão da qualidade? Quem já fez qualidade aí? Ah, lembra, né? Essa ferramenta 5W2H. Gente, melhor ferramenta de planejamento de todas, tá? Guardem isso para você, porque com essa ferramenta você faz o quê? Você consegue iniciar qualquer planejamento, porque são essas 7 perguntinhas que são as mais importantes para você delinear a sua produção, Então elas são as mais importantes de todas. O que você vai produzir? Por quê? Para quem? Como? Quanto e onde? Então, é basicamente isso. O 5W2H tem que fazer parte da sua rotina. E ela é muito utilizada até como um procedimento operacional. Tá bom? Então, normalmente, o planejamento ele envolve a gente definir os nossos objetivos, definir as nossas metas, lá o SMART, lembra do SMART? Criar políticas da empresa. Aí a gente começa a definir os planos de ação, análise de ambiente, criação de cenários, para aí sim ter a tomada de decisão que a gente chama da inteligência corporativista e depois a gente vai revisar tudo isso para a gente ter melhoria contínua. Porque lembra, os elementos da administração são planejamento, organização, direção e controle. Não adianta a gente fazer um planejamento maravilhoso se a gente não sabe se ele está sendo cumprido ou não, tá? Então, a partir disso, eu consigo visualizar uma estratégia. Então, é todo um caminho que parte sim de ferramentas simples, mas que pode ao longo do caminho ficar mais complexo conforme o tamanho, a escala da produção, o número de funcionários, o número de etapas e tudo mais. Tá bom? Então, assim, a gente fala que o planejamento estratégico, ele costuma ser dividido de uma forma piramidal, principalmente quanto maior for a organização. E o estratégico, ele é o objetivo da cúpula, vamos dizer assim. E aí depois vem o tático e o operacional. Vocês também já devem ter visto isso. O estratégico, então, é da alta administração, que ela dá as diretrizes. O tático é do pessoal gerencial, então que ele vai o quê? São departamentais. E eu vou ter o operacional, que é a das funções do dia a dia que eu vou ter, que é o que está acontecendo naquele momento, naquela hora. Então, são os planejamentos, a gente pode falar de longo, médio e curto prazo. Então, estratégico longo, tático médio, operacional curto, que é o que está acontecendo. Quem resolve o problema? Operacional. Quem resolve todos os pepinos e tudo que está acontecendo e tem que, pensar rapidinho é o operacional. Por quê? Vamos pensar aqui, então, esse daqui, seria uma empresa florestal. Então, o estratégico é a diretoria florestal. Ela vai falar que você tem que produzir tantos metros cúbicos de madeira para atender a parte industrial e tudo mais. Ela vai te dar lá um número mágico. Esse número vai vir para o tático
Porque, é claro, para mim chegar a uma quantidade X de metro cúbico, primeiro eu tenho que plantar, é claro que pensando numa empresa florestal, né? Eu tenho que ter o volume para colher e eu tenho que ter toda essa logística. Então, eu costumo ter esses três departamentos, mas eu estou sendo bem simplista aqui, tá, gente? É só para a gente ter uma visão um pouquinho holística disso. Só que dentro da silvicultura, eu costumo ter o quê? De divisões também para a operacionalização dessas atividades. Então, eu vou ter o viveiro, eu vou ter, né, vamos dizer assim, as equipes de preparo de solo, de plantio e de manutenção. Assim como na colheita eu tenho de inventário, de limpeza e de mecanização. E na logística eu vou ter que pensar no transporte, nas estradas e nos pátios. E aí acabam tendo o quê? Equipes separadas que respondem, né, a cada um desses. Depois na próxima aula a gente vai ver isso. Mas o tático tem que atender o estratégico e o operacional tem que atender o tático, no caso de planejamento. Só que pode acontecer várias coisas. Então, quando eu penso assim, pode ser que choveu demais. E aí? Meu transporte é prejudicado, porque eu tenho vários problemas com as estradas. Eu também não consigo fazer essa colheita, ela vai diminuir o volume. Como que eu ajusto isso? Isso é no operacional. Mesma coisa para o plantio. Agora choveu demais, o plantio está feliz, né? Então vamos plantar. Então, se eu estou em época de chuva, é época de plantar, é época que eu vou ter menor custo. Agora, se eu tiver um problema de estiagem muito grande, então eu vou ter que direcionar isso. Eu tive um problema, né, com uma área. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a equipe de campo e direcionar ela para outra área. Então, que é tudo muito momentâneo. E aí eu tenho que resolver esses problemas ali na hora. Então, é o operacional. O tático, ele tem que pegar a demanda que vem do estratégico, né, que é aquela volumetria, e pensar e programar aquilo para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos. Ele tem que ver as áreas deles que vão estar disponíveis para plantar, como que vai ser o plantio, como que vai ser esse espaçamento. Então, ele pensa um pouco maior. E o estratégico, ele dá o direcionamento, né? Então, o como vai fazer fica para o tático e o operacional, tá? O estratégico, ele define principalmente os objetivos e aonde que ele quer chegar. Tá certo, gente? Então, espero ter conseguido passar para vocês um pouquinho, né, sobre o planejamento. Espero que vocês tenham entendido, que vocês usem essas ferramentas, que elas são muito simples, são muito genéricas e podem ajudar bastante vocês. Tá bom? Então era isso que eu tinha para passar hoje. Tentei falar uma aula mais rápida, tá? Não sei se eu consegui, vou ver a hora agora, mas é isso. Até a próxima aula, então.